fiquei grávida e a minha irmã diz que eu fiz isso só pra provocar ela, nova. Bom, eu e a minha irmã, nós temos uma diferença de idade de apenas 2 anos. Atualmente eu tenho 24 anos e ela tem 26. E eu e ela começamos a namorar meio que ao mesmo tempo, sabe? Eu comecei a namorar e 2 meses depois ela começou a namorar também. Só que o sonho da minha irmã sempre foi ser mãe, sabe? Ela sempre teve esse desejo muito grande. Ela sempre falava que assim que ela encontrasse a pessoa certa, ela ia casar, ia construir família e tal. Já o meu não era muito sonho. Não é que eu não tivesse vontade. Eu queria sim ter família e tal, mas não era meio que meu sonho, não era minha prioridade na minha cabeça. Quando fosse pra acontecer, ia acontecer. Não era algo que eu ia ficar procurando. Mas enfim, ela tava namorando de um lado, eu do outro, estávamos todos muito felizes, o meu cunhado é uma pessoa incrível e todo mundo se gostava muito. Até que meu cunhado pediu a minha irmã em casamento. Foi uma festa, todo mundo muito feliz e tal, ela queria muito, a família ficou feliz e tal. E antes deles se casarem, eles fizeram vários exames, né? No meio de todos esses exames, a minha irmã acabou descobrindo que ela é estéril, que ela não pode ter filhos. Então ela ficou muito arrasada e eu fiquei com muita pena da minha irmã, eu nunca vi ela sofrer tanto. Eu também fiquei arrasada junto com ela, porque ela sofria demais com aquilo. E claro, depois que passou todo aquele período, daquele choque, né, eles decidiram que assim que possível eles iriam adotar uma criança e tudo. 1 mês depois, mais ou menos, que ela descobriu, né, que ela não podia ter filhos, eu acabei ficando grávida. Como eu falei pra vocês, não era um sonho pra mim, mas também não era algo que eu não queria. Então, quando eu descobri, eu acabei sim ficando feliz. Teve meu namorado, que também ficou muito feliz, e nós contamos pra nossa família. Todo mundo ficou muito feliz. A única pessoa que não ficou foi a minha irmã. Não me deu parabéns, ficou o tempo todo de cara fechada, o tempo todo me tratando mal. E quando eu questionei ela o porquê que ela tinha ficado daquele jeito comigo, ela falou que eu tinha engravidado de propósito, só pra esfregar na cara dela que ela não podia ter filhos. Eu falei pra ela que aquilo era um absurdo, que não tinha lógica. Que eu iria querer engravidar só pra jogar uma coisa dessa na cara dela. Não tinha lógica, eu simplesmente tinha engravidado. E ela passou a me tratar mal direto, porque ela ficava falando que eu tinha feito de propósito, que eu queria fazer só pra esfregar na cara dela que ela não podia ter filhos, que eu queria fazer isso só pra fazer ela se sentir mal, que se eu fosse uma boa irmã, eu ia tirar o meu filho. Quando ela falou aquilo, eu achei um absurdo. Eu falei pra ela que qual era a lógica? Eu vou engravidar de propósito só pra minha irmã se sentir mal. Só pra eu jogar na cara dela que ela não pode e eu sim. Isso não tem lógica. Quando ela falou que era pra eu tirar o meu filho, eu falei pra ela que ela tava ficando louca, que eu nunca ia fazer isso. Aí ela virou pra mim e falou assim, mas teu sonho nunca foi ser mãe. Eu falei, realmente, meu sonho nunca foi ser mãe, mas veio e eu quero essa criança. Sempre falei que não era algo que eu não queria, mas agora veio e eu quero ter o meu filho. Então vocês já podem imaginar a briga que foi. A minha mãe ficou falando que era pra eu relevar, porque ela tava passando por uma fase difícil, porque ela tava passando por um momento onde ela tinha descoberto que ela não podia ter filhos, que era algo que ela queria, que era pra eu relevar as coisas que ela falava, que não era pra me dar importância e tal. E nisso eu tentei fazer isso. Eu tentei ignorar, eu tentei deixar pra lá, eu tentei não dar bola pro que ela falava. Só que de acordo com a minha gestação ia passando, ela ia ficando pior. Provocações dela pro meu lado foram tantas e cada vez mais até chegar um ponto da gente realmente sair no tapa, na agressão física. Isso aconteceu quando eu tava com 8 meses de gestação. Eu simplesmente perdi a cabeça por todas as besteiras que ela falava e nós começamos a brigar. E no meio da briga, ela direcionou muitos tapas e muitos chutes na minha barriga. Isso fez com que eu tivesse o parto antecipado, né? Fez com que o meu filho viesse de forma prematura. Sim, ela provocou meu parto prematuro por tudo que ela fez. Graças a Deus, o meu filho nasceu e a gente conseguiu passar por toda a fase com ele. Foi o início, né, complicado, ele precisou ficar um pouco no hospital, mas a gente conseguiu vencer, a gente conseguiu passar por esse momento. Graças a Deus, ele não ficou com nenhuma sequela e ele é muito saudável hoje em dia, mas desde esse dia eu não falo com ela, eu não troco nenhuma palavra com ela. A minha mãe continua falando que eu tenho que relevar, que era o sonho dela, que eu pude e ela não pôde, mas que culpa isso eu tenho? Então, no início, eu levava. E foi por relevar que as coisas chegaram aonde chegaram. Hoje em dia, eu não falo mais com a minha irmã. O meu, agora, marido morre de raiva dela por tudo que ela fez. A minha mãe só fica falando que eu tenho que me acertar com ela, que ela não fez por maldade. Tudo isso fica tentando passar a mão na cabeça dela, né? Mas eu, sinceramente, não quero mais contato nenhum com a minha irmã. Porque se ela foi capaz de fazer o que ela fez enquanto eu estava grávida, eu tenho medo do que ela pode fazer com o meu filho só por sentir raiva de mim. Então, eu sou 100% afastada dela. E isso é uma coisa que me deixa muito mal, que me deixa muito triste, porque houve uma época em que nós éramos muito amigas. Mas quando ela percebeu que eu podia ter uma coisa que ela não podia, foi o suficiente pra fazer todo o amor que ela sentia por mim se transformar em ódio. Mas enfim, essa é a minha história.
Se não tá fácil pra você, imagina pra mim que comecei a namorar e descobri que o meu sogro é meu cliente. E é isso mesmo que você tá pensando. Eu sou garota de programa há 4 anos. E quase todo mundo que me conhece sabe disso. Eu nunca fiz questão de esconder. Enfim, há um tempo atrás, eu fui no aniversário de uma amiga minha. E no aniversário dela também tinha os amigos do marido dela. E logo que eu cheguei, um deles já me chamou a atenção. Era o estilo que eu gostava, sabe? Só que eu pensei comigo, ele com certeza não vai querer ficar comigo porque ele me conhece e ele sabe com que eu trabalho. Só que foi muito pelo contrário. Eu e ele acabamos ficando lá na casa mesmo da minha amiga. E além da gente ficar, acabou rolando tudo. Beleza, depois desse dia, esse menino nunca mais saiu do meu pé. Só que desde então, eu e ele nunca tínhamos conversado sobre a minha profissão. Até que um dia a gente saiu pra rolê e eu perguntei pra ele. Perguntei, né, se ele sabia que eu era garota de programa, tals. E ele respondeu que sim, que ele sabia, só que ele não ligava, até porque ele estava me curtindo muito. E eu também estava curtindo muito ele. Tá bom, se passaram 3 meses até que esse menino me pediu em namoro. Gente, ele enfeitou meu quarto com bichinho e tudo. Sabe aqueles pedidos assim? Que coisa mais linda! Só que, tipo assim, como ali na hora tinha bastante gente, o povo tava filmando, eu falei que eu aceitava. Só que depois eu sentei com ele, só eu e ele, e eu expliquei pra ele que eu gostava muito dele, eu estava gostando muito dele, só que eu também amava a minha profissão e eu não ia parar de deixar de ser o que eu era. E falei pra ele que a minha profissão eu não ia largar jamais. E pasmem, ele disse que aceitava qualquer coisa pra ficar comigo. Então eu perguntei pra ele principalmente o meu trabalho e ele disse que sim. Na hora eu nem acreditei, gente, juro, parecia que eu tava vivendo um sonho. Namorando uma pessoa que eu realmente gosto e trabalhando também com o que eu gosto. Tá bom, o namoro foi fluindo, só que ele nunca foi de falar muito na família dele. Em questão à família dele, ele sempre foi muito reservado. E a minha família, ele já tinha conhecido a minha mãe, minhas primas, minhas tias, porque no caso meu pai já é falecido. Mas eu nunca ouvi sobre a família dele. E ele também nunca postou nada com a família dele. Então comecei a pensar comigo, talvez ele tenha vergonha de me apresentar para a família dele e tá tudo bem também. Até que uma vez a gente brigou e eu acabei jogando isso na cara dele. Falei pra ele que ele tinha vergonha de mim e que por isso ele não me apresentava para a família dele. E na mesma hora, ele ele parou. Ele parou de falar e ele ficou me olhando, sabe? Foi quando ele começou a chorar, tadinho. E ele me disse que jamais ele teria vergonha de mim. Ele falou que ele me amava muito e que vergonha é uma coisa que não existia. Enfim, depois disso, ele resolveu me chamar para ir num churrasco na família dele. E eu aceitei, amigas. Só que eu não deveria ter aceitado. Chegando lá na casa dele, quem que eu encontro? O meu cliente. Pai dele e meu sogro. Quando aquele homem me viu, ele quase morreu engasgado. Ele entrou lá pra casa dele, lá ele ficou durante 1 hora mais ou menos. Ele não queria sair lá fora. E todo mundo tava achando que ele tava passando mal porque ele tava bebendo muito. Mal sabiam que era por minha causa. Mas eu continuei plena. Afinal, eu não devo nada pra ninguém. Até que o pai dele resolveu ir lá pra fora e ficar ali com a gente conversando. Só que em nenhum momento ele me olhava. E depois de alguns minutos conversando, eu acho que o pai dele conseguiu se acostumar ali comigo, se acostumar com a ideia. Ele conseguiu ficar mais à vontade. Foi uma noite assim bem gostosa até, sabe? Mas como já tava ficando tarde, a gente foi embora. Naquela mesma semana, o meu sogro me liga marcando um horário. E assim que a gente se encontrou, ele perguntou se meu namorado sabia. Então, como eu tava dizendo, ele perguntou se o meu namorado sabia. E eu respondi que sim, que ele sabia sobre a minha profissão, só que ele não sabia nada sobre o meu sogro. Gente, ele implorou pra mim largar do filho dele. Tipo assim, dava pra ver a decepção na cara daquele homem. Ele começou a dizer que o meu namoro não daria certo e que ele também não abriria mão de mim.
Então ali eu expliquei pra ele que uma coisa não tinha nada a ver com a outra. E falei pra ele que se caso ele quisesse continuar sendo meu cliente, que a gente ia continuar normal e que seria no sigilo como sempre foi. E acreditem, ele aceitou. No começo foi um pouquinho difícil, porque assim, ele fazia o meu namorado brigar comigo, sabe? Ele fazia várias coisas pra gente brigar e largar. Mas como ele viu que não ia adiantar, ele parou com isso. Hoje eu e o meu namorado estamos juntos ainda e super, super, super bem. Hoje eu praticamente banco o meu namorado e eu não ligo, até porque eu amo me sentir no comando. E sim, o meu sogro ele continua sendo meu cliente. Afinal, o assunto com o meu sogro é somente profissional, não passa disso. A minha sogra não tem ideia de nada, só que assim, a minha relação com ela é muito boa, me dou muito bem com ela. E o meu namorado pensa que a família dele não sabe sobre mim. E sei lá, gente, vamos ver até onde vai, como vai dar isso. O meu namorado, desde o começo, sempre deixei muito claro tudo pra ele, sempre esteve ciente de tudo. Então, assim, eu não engano o meu namorado, eu não minto pra ele. Até porque ele sabe quem eu sou desde o primeiro dia que ele me viu. E eu banco ele nessa intenção mesmo, dele ficar. Porque eu sei que eu bancando ele vai ficar do meu lado e eu preciso dele do meu lado. Então esse foi o vídeo de hoje, espero muito que tenha gostado. Não se esqueça de curtir e comentar bastante, beijos e até o próximo vídeo.